Internações involuntárias ou compulsórias. Elas fazem parte de uma estratégia de saúde usada para tratar pessoas com transtornos psiquiátricos ou com dependência química. Os dois termos não são a mesma coisa, a gente vai saber do que se trata cada um aqui ao longo deste programa, mas hoje o Humanamente, que é um programa da Band News FM feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, vai justamente abordar este tema, por vezes polêmico aqui no Brasil. Para isso, nós temos aqui sempre as mais livres análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Dani. Oi, Ellen. Tema que tá aí quente, viu? Teve casos recentes no Rio de Janeiro, né? Que tomou aí o noticiário, uma idosa internada pela filha em clínicas psiquiátricas. Pode, não pode? Como é que se regulamenta isso? Alguém pode ser internado contra a sua vontade, ou pelo menos sem dar sua autorização? A gente vai ver tudo isso, o que pode, o que não pode, por que existe essa ideia, né, de internação involuntária no nosso bate-papo de hoje. E comigo e com o Daniel Barros está por aqui a psiquiatra forense do NUFOR da USP, perita criminal em psiquiatria pelo Estado de São Paulo, Emi Mori. Ou Mori, como que eu pronuncio corretamente seu sobrenome, para não falar errado por aqui? Oi, oi. Olá, Ellen. Olá, Daniel. Seria Emi Mori. Ah, então tá certo. Emi, o Daniel lembrou deste caso que nós ouvimos falar recentemente de uma senhora que foi internada de forma involuntária pela família. Mas a gente pode também recorrer ao noticiário aqui e falarmos das diversas cracolândias pelo país, quando volta e meia algum prefeito, governador diz, não, agora a nossa nova estratégia de combater a cracolândia aqui vai ser a internação involuntária ou compulsória, né? E a gente sempre volta a ouvir estes temas. Então, primeiro, eu acho que é bom a gente começar esclarecendo um pouco tecnicamente, né? Involuntário, compulsório, são questões técnicas, né? Involuntário a gente está tratando quando aquele paciente ele não dá o consentimento dele, né? Isso é feito ao pedido de uma terceira pessoa. E compulsória, quando a gente tem uma determinação da justiça, né? A justiça acaba determinando essa internação. Mas primeiro eu queria entender o seguinte, que deve ser uma pergunta bem comum das pessoas. Uma internação que é contrária à vontade do paciente, ela pode acontecer? E como que ela pode acontecer assim? Os médicos aceitam isso? Por quê? Perfeito, Ellen. Esse tema da internação psiquiátrica é realmente algo que tem estado bastante aí, sendo bastante discutido, e é um tema bastante polêmico, né? Você pensar que pode ser feita uma internação de uma pessoa contra a vontade dela é algo bastante delicado. Acho que eu começaria só colocando um panorama sobre a questão da própria internação psiquiátrica, né? A internação psiquiátrica a gente vai pensar como uma possibilidade de tratamento para um paciente com algum transtorno mental. Havendo uma indicação, enfim, algum motivo mais específico que necessite isso. A gente vai pensar no modo de internação involuntária e compulsória, mas existe também a internação voluntária. O que vai diferenciar, muitas vezes a gente pensa que o que vai diferenciar uma internação voluntária da involuntária seria se o paciente concorda ou não com a internação, né? Então, se ele não concordasse, isso seria feito, a internação involuntária seria feita contra a vontade. Mas a gente vai pensar se o transtorno mental implica em algum prejuízo dele, da capacidade dele de entender esse tratamento e poder ou não concordar. Então, pode acontecer do paciente concordar até com a internação, mas a depender do quadro clínico ou do que ele está apresentando, ele não tem essa capacidade para concordar ou não, para dar o consentimento a esse tratamento, a capacidade de consentir com o tratamento. Então, nesses casos, quando existe um transtorno mental e esse transtorno ele implica nesse prejuízo, a gente pode sim pensar na modalidade involuntária de internação. É uma medida extrema? Sim, é uma medida que a gente vai pensar quando
outras formas de tratamento já foram tentadas e não deram certo, ou quando o paciente apresenta algum quadro que pode levar a um risco para ele mesmo, ou para as pessoas ao redor, para os familiares, e a internação seria um local mais seguro para conduzir esse tratamento. Então, a internação involuntária, ela é feita baseada em uma série de critérios. Ela não é feita de forma aleatória ou dependendo da cabeça ali do psiquiatra, se o médico quer fazer ou não. Existem uma série de regras. Então, primeiro a gente vai pensar na questão do próprio quadro clínico do paciente, se existe uma indicação, enfim, levando em conta riscos, prejuízos a si mesmo ou aos outros, o quadro clínico dele, se existe essa possibilidade de fazer ambulatorial ou não, se isso já foi tentado. Então, esse é o primeiro ponto, considerando o quadro clínico. O segundo ponto seria entender essa capacidade do paciente conseguir consentir com o tratamento. Então, se a gente pensar em um paciente que ele está em um quadro psicótico, em um quadro delirante, ele não tem naquele momento a capacidade de dar esse aval, de dar esse consentimento. Então, a gente entenderia que pode ser feita internação na modalidade involuntária. Mas ela também nunca... Só para a gente esclarecer aqui, desculpa interromper, porque essa diferenciação que você está fazendo, eu acho que é super importante, porque a gente vê que até os colegas médicos, eles têm essa dificuldade. Então, o que você está dizendo é que existe uma justificativa para a pessoa ser internada, né? Então, esquece a involuntariedade, se é voluntário, involuntário ou compulsória. Existem alguns quadros que requerem internação. Então, se a pessoa está agressiva, se a pessoa está violenta, enfim, se a pessoa está tirando a roupa na rua, e isso não dá para conduzir no ambulatório por causa da intensidade, isso é uma justificativa de que se interne a pessoa. Mas isso ainda não é uma justificativa para que seja involuntária. Essa involuntariedade depende de outros critérios, é diferente, é isso? Exatamente. A gente vai pensar nos motivos da internação, que leva em conta o quadro clínico, os riscos, o que existe de possibilidade dentro do contexto de tratamento, né? Às vezes é uma família que não consegue dar esse suporte para seguir ambulatorialmente ou para estar ali junto todos os dias. Então, esse contexto também é importante. Tudo isso vai ser levado em consideração, por exemplo, se é um quadro psicótico, se está em um quadro de uma mania psicótica, e se isso exigiria internação. O segundo ponto seria o que o Daniel colocou, a gente entender se seria feito na modalidade voluntária ou involuntária. Então, sim, a gente vai pensar nesses dois aspectos, motivos e justificativas. Assim, a justificativa seria em relação a essa crítica, a essa capacidade do paciente consentir com o tratamento. E pelo que você falou, mesmo que ele tenha consentido, mesmo que ele fale, não, doutor, tudo bem, eu aceito, legal, acho que vai ser bom para mim ficar internado. Se ele não está no pleno exercício ali das suas razões, ainda assim vai ser involuntária, né? Porque o consentimento dele não vale muito, é isso? Quer dizer, dependendo das circunstâncias, é claro. Exato. Então, existe um pouco essa ideia de que essa modalidade involuntária é sempre feita contra a vontade do paciente, é sempre quando ele não está aceitando e a gente vai lá e vai forçar essa internação. Mas não é sempre, não é a depender se o paciente está falando que quer internar ou não. Um exemplo recente que aconteceu assim no hospital, a gente é muito chamado para ajudar com esse tipo de avaliação, né? Será que esse paciente pode ser internado voluntário ou involuntário? Então, um caso de um paciente com um quadro psicótico induzido por uso de substâncias, ele fazia uso de crack, e ele começou a ter ideias persecutórias de que estava sendo perseguido, de que as pessoas entrariam no prédio dele, o PCC estaria atrás dele, enfim, ele estava com todas essas ideias de que estava sendo perseguido. Ele chega ao hospital para uma avaliação e ele aceita a internação, porque ele entende que ali dentro do hospital ele poderia estar protegido dessas pessoas que estão perseguindo ele. Então, é um exemplo de que o paciente concordava, mas a base da justificativa para ele concordar era nessas ideias deliroides e persecutórias. Então, esse caso, existe o aval do paciente, mas a gente não entende como válido. Ele está baseado
nessas outras, no quadro psicótico induzido por substâncias que ele tinha. Então, é isso, a avaliação, dessa crítica, dessa capacidade de consentir, não vai depender se ele quer ou não, né? Não é num lugar bom, ele não quer, então eu vou fazer à força, vou fazer contra a vontade dele. Existem outros critérios bem estipulados e definidos para a gente seguir por esse caminho. Emi, e aí, então, nesta tua colocação, você já responde uma outra pergunta que é minha, mas acredito que de muita gente, que é: esta internação involuntária, ela pode sim ser efetiva, então, ela pode resultar em um tratamento positivo de um paciente. Sim, eu acho que a experiência de uma internação psiquiátrica, de uma internação voluntária, nunca é uma experiência simples, assim, tanto para o paciente, quanto para a família, quanto para a própria equipe médica, né? Envolve uma série de complexidades, assim. Então, ela é de um lugar delicado e por isso tem que ser muito avaliado se existem esses critérios, pelo quadro clínico, pela crítica do paciente. Mas sim, a gente vai entender que em alguns casos, e a depender da apresentação do caso, o manejo fica muito mais difícil se for feito fora desse ambiente hospitalar. Seja porque o paciente está em um quadro de agitação importante, seja porque ele não estava aceitando o uso de medicações, e as medicações, nesse caso, vão ajudá-lo a retornar ao basal do paciente, ao controle dos sintomas. Então, ela pode ser feita de uma forma que, sim, será eficiente, levando em consideração, com muito cuidado, todos esses critérios, assim. Porque um outro ponto também que eu coloco, né, a gente sempre coloca para se pensar ali no FOR, no Núcleo de Psiquiatria Forense do IPQ, é que a internação involuntária, ela não vai justificar que outras medidas contra a vontade do paciente sejam feitas. Então, não é como se fosse assim uma carta branca, ele internou involuntário, então na internação ele vai ter que receber medicação à força, ele vai ser obrigado a passar por outros tratamentos. E isso é avaliado para cada decisão em relação ao tratamento. Então, ele internou, ok, entendemos que ele precisa ser internado, mas a questão de discutir o tratamento com o paciente, de entender como essa evolução, esse tratamento vai ser feito ao longo da internação, isso continua sendo feito de qualquer forma. Emi, você estava pontuando que o fato de um paciente ter uma internação involuntária não significa que agora ele vai ter que ser submetido a todo um tratamento involuntário. E aí eu queria entender contigo o seguinte: se o local onde ele é colocado faz diferença. Por quê? Porque existem hospitais, existem clínicas, e hoje em dia, sobretudo no Brasil, existem as comunidades terapêuticas. O próprio governo federal acaba de assinar uma portaria aqui liberando 273 milhões de reais no orçamento deste ano para continuar essa política de internações em comunidades terapêuticas. Faz diferença os tratamentos onde eles são feitos e a forma como são conduzidos? Sim, faz bastante diferença e eu acho que é mais do que em termos internar ou não internar, é também pensar qualitativamente como vai ser feito esse tratamento e onde vai ser feito. A gente vai pensar hoje em relação aos tratamentos psiquiátricos, as internações são usualmente feitas em um ambiente hospitalar ou em ambientes de clínicas psiquiátricas. Em relação ao tratamento dos usuários de substâncias, existe essa possibilidade do tratamento em hospitais ou clínicas, mas também existe esse lugar das comunidades terapêuticas. Acho que pensando no histórico do tratamento hospitalar, do tratamento de internação no Brasil, a gente tem um histórico de uma modalidade de internação ainda muito ligada à questão manicomial, de ser um lugar onde não era pensado
com tanto cuidado, essa questão dos cuidados, o ponto dos cuidados em saúde, uma equipe médica preparada para isso, que entenda todos essas complexidades do tratamento. Então, ainda existe essas nuances do local onde ele vai ser tratado. A diferença, se você for pensar das comunidades terapêuticas, é que, em tese, são lugares em que não são feitas internações involuntárias. Então, isso está na determinação de uma comunidade terapêutica. Ela teria que ser feita em uma modalidade voluntária, tanto que em muitos desses locais não tem uma equipe médica, não seria exigido, porque nem seria exigido assim, que tivesse uma equipe médica para acompanhar o paciente. Então, eu acho que o ponto da questão do tratamento em álcool e drogas entra em uma especificidade um pouco maior, assim, de existir essa possibilidade de internação em hospitais, em clínicas, involuntário, mas esse lugar da comunidade terapêutica seria um tratamento voluntário. Então, tem ali determinado, né, um período máximo de 3 meses para internação, onde esse paciente faria o tratamento determinado ali no local. Agora, é interessante a pergunta, né, da Ellen, porque voluntário, involuntário, compulsório, seja qual for a força que está levando ao tratamento, ele pode ser bem feito ou mal feito, né? Não é porque é um tratamento involuntário que necessariamente é mal feito, nem por ser voluntário necessariamente é bem feito, né? Então, o lugar onde vai ser feito esse tratamento, ainda que involuntariamente, ele vai fazer muita diferença se a gente pensar que estamos buscando um tratamento e não simplesmente tirar o sujeito da sociedade, né? Não simplesmente, enfim, contê-lo de alguma maneira. A rigor, Ellen, eu acho que não está previsto nessa lei, enfim, dessa forma, mas até o tratamento ambulatorial pode ser involuntário, né, Amy? Eu, pelo menos, talvez não involuntário, porque não dá para você ficar forçando a pessoa a ir no ambulatório, a não ser por uma determinação judicial, mas aí pode ser compulsório, que a gente não falou aqui da internação compulsória, né? Tem a voluntária, que o sujeito consente, a involuntária, que ele não consente, e a compulsória, que é determinada pela justiça, por algum motivo, usualmente por medidas de segurança, mas enfim, outros motivos podem acontecer, o juiz determina que aquele sujeito vai ser tratado. E isso pode ser feito em ambulatório, ele tem uma medida compulsória de tratamento ambulatorial. Então, não existe uma ligação imediata entre a modalidade voluntária ou involuntária e o local, nem a qualidade, né? Sim, perfeito. Não é porque é involuntário, que é voluntário, que esse tratamento vai ser melhor para o paciente do que uma modalidade involuntária, né? E até pegando um gancho um pouco do que o Daniel falou da modalidade compulsória, por exemplo, no sistema judiciário, uma medida de segurança pode determinar que o paciente passe regularmente um tratamento ambulatorial em CAPS, que ele prove que está fazendo esse acompanhamento de forma adequada. Então, existe também essa possibilidade. Mas eu acho que a pergunta da Ellen, me corrija se eu estiver errado, Ellen, mas ela conversa com uma situação que, infelizmente, já foi muito comum, e não é tão comum, mas acho que não está totalmente eliminada do nosso cenário mundial, que é o abuso, né? Porque como existe a possibilidade na psiquiatria de se internar uma pessoa que não quer ser internada, o que em geral não existe em outras especialidades, aliás, nem na justiça, né? Você não vai prender a pessoa sem um flagrante ou sem uma ordem judicial. Então, é quase que uma carta na manga, sabe? Um coringa que você joga ali que possibilita a pessoa ser contida contra a vontade. Esse recurso já foi usado de maneira irregular, a sociedade já abusou desse poder. Então, eu acho que é isso que a gente tem que resistir como psiquiatras, né? Falando, não, pera um pouquinho, existe uma coisa que é o tratamento, e isso é uma modalidade de tratamento. Se você quiser usar para limpar a Cracolândia, não conte com a psiquiatria, né? Arranja outro jeito. Não, isso me vem aqui, Daniel e Emi, justamente a partir dos comentários que nós recebemos de um Humanamente, que nós levamos ao ar aqui,
nós estávamos falando, não sei se era política de redução de danos, Daniel. Eu acho que era a gente falou sobre o modelo manicomial, modelo asilar, né? Isso. E aí muitos parentes comentaram nesse programa, chegaram muitos comentários de ouvintes, parentes, né? E aquela história que no Brasil acaba sempre, né, a situação, você tem um modelo ideal, você tem um modelo que é necessário ser discutido, que é o seguinte, você tem uma humanização ali, a política antimanicomial, mas aí os parentes dizem o seguinte, bom, e agora o que eu faço, né? Eu tenho um parente com um problema psiquiátrico, um transtorno psiquiátrico grave ou com uma dependência química grave, eu sou o cuidador responsável, fica aqui comigo essa responsabilidade, o Estado não me dá nenhum tipo de suporte, eu não tenho condições nem financeira, nem emocional de manter esse cuidado, então, para mim, fica pesado. E, claro, a internação passa a ser uma solução mais curta, né? O caminho mais rápido. E o Estado está cada vez menos investindo em CAPS, cada vez menos investindo no sistema de saúde com psicólogo, com psiquiatra, com ambulatórios, e investindo nessas comunidades. O dinheiro público, e aqui tem uma medida, um recurso sendo mostrado, que não está nem no Ministério da Saúde, inclusive, está no Ministério de Combate à Fome. Acho que é no Ministério de Políticas Sociais do governo, que foi vinculado a esse orçamento. Aqui, ó. Departamento de Apoio a Comunidades Terapêuticas, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento de Assistência Social, Família e Combate à Fome. Então, não é o Ministério da Saúde, né? Então, a política está olhando para outro lado, né? Não é nem a saúde. Então, eu quero trazer para vocês dois essa problemática que chegou através dos nossos ouvintes, que é quem está lá da outra ponta, é o terceiro que está pedindo para internar. O que a gente responde para esse terceiro aí, que também sofre, que tem que ser acolhido e olhado pelo Estado, né? Eu acho que a Emi pode falar um pouco mais jovem, né? Mais recentemente passou pela linha de frente. Aí a gente sofre muito essa pressão de muitas vezes de familiares dizendo, mas doutor, ele precisa de uma internação e você está vendo o paciente e ele não tem justificativa para internação nem justificativa para involuntariedade. Ele nem tem indicação de internação, muito menos de que seja uma internação involuntária, mas a família está tão cansada, tão desgastada, e não estou tirando a razão da família de estar desgastada, porque muitas vezes é um problema, que eles veem, né, vislumbram na internação essa solução, não, pelo menos vai resolver. Só que não só não está justificado, como não resolve, né, Emi? E se a gente faz isso, olha que interessante, Ellen, às vezes tem uma coisa do Estado querendo limpar a cidade, né, e tirar essas pessoas, mas às vezes vem da outra ponta, vem da própria sociedade dizendo, não, essas pessoas precisam ser contidas de alguma maneira, alguém precisa botar um freio nesse sujeito. E o Estado, né? Responde a pressão que está recebendo. E aí, o que a gente fala para os parentes, para o Estado, quando há essa pressão de uma internação e não necessariamente essa indicação, que é o que o Daniel estava colocando aqui para você. Sim, perfeito. A internação, a possibilidade da internação, acho que muitas vezes acaba caindo num lugar de a medida salvadora, assim, a medida que vai se resolver quando não a familiar está muito cansada, quando não se tem outra alternativa. E fica mesmo essa possibilidade, porque são muitos casos, muitas vezes, difíceis de conduzir ambulatorialmente. O ponto é a gente pensar que outros dispositivos existem dentro da comunidade para além só da internação, para além de tirar esse sujeito do convívio da sociedade, achar que a gente vai deixar internado e isso vai ser resolvido esse problema. A internação, ela pode ser uma possibilidade de tratamento para um período delimitado, com o objetivo de tratar algo específico que está ali no quadro. Mas ela não vai se mostrar eficiente se você pensar em uma internação de longo prazo. O que você está dando de outras possibilidades assim, para o sujeito? E nisso a gente vai pensar um pouco, bom, existe a possibilidade de internação, mas existem outros dispositivos, como, por exemplo, o hospital-dia, como o CAPS, como outros locais em que você não está tirando totalmente o sujeito ali do convívio em sociedade,
você está fazendo um tratamento, você está dando uma atenção com a equipe adequada, mas não nessa modalidade internada. Então, é pensar que talvez a gente acabe olhando um pouco mais para essa possibilidade de internação pela falta desses outros dispositivos, assim. Eu acho que vem sendo, como você falou aí, enfim, dessa colocação do aumento das comunidades terapêuticas, vem sendo colocado como se isso fosse ser a solução, como se desse uma solução ali pode ser uma solução de curto prazo, mas ele não vai resolver o problema no médio e longo prazo. Então, quais outros dispositivos da rede ali do SUS a gente consegue fortalecer para existir uma modalidade? Por exemplo, em um hospital, a gente pensar em um hospital-dia, o paciente ele passa o dia com cuidados terapêuticos, supervisionado por equipe de saúde mental, mas ele não está numa modalidade de internação. Então, essas seriam outras alternativas para se pensar esse modelo também. Até porque existe o fenômeno da porta giratória, né? E se você faz essa internação de qualquer forma, você fala assim, não, me dá um alívio aqui, me dá uma folga desse meu familiar. E, de novo, não estou julgando a família, a situação muitas vezes é super desgastante, mas isso então, a pessoa internada de qualquer maneira, sem um plano terapêutico, sem uma inserção posterior, tem esse fenômeno que a gente chama de porta giratória, né? Que a pessoa entra, sai, ela fica girando ali, entrando e saindo de internação, sem que isso resolva nem o problema da família, nem o problema do Estado, nem o problema do usuário, né? Enfim. Então, quando a gente entra na questão da dependência química, que são os transtornos do impulso, transtornos da vontade, a gente tem essa complexidade adicional, porque, de novo, né, Ellen, não é um problema só médico, é um problema médico também, mas a questão da dependência na sociedade, da Cracolândia, é um problema multidisciplinar, né? E também fica meio óbvio quando a gente fala assim, que a psiquiatria sozinha não vai conseguir dar conta, né? E eu acho que a Emi pontuou uma coisa interessante aqui sobre as internações, que é o seguinte: ela pode sim ser uma boa estratégia de saúde, mas ela é por um período limitado. Isso, Emi. 2, ela não é sozinha, ela vai ter que se seguir a uma continuidade de tratamento. Acho que aqui a gente começa a entrar, então, numa espécie de resumo aqui da nossa conversa. Vamos lá. Uma internação psiquiátrica, ela pode ser recomendável. Há quadros, a gente viu aqui que elas são recomendáveis, mas ela vai acontecer por um período limitado, ou seja, ninguém vai largar alguém lá e dizer, vive aí agora, fica aí, né? E ela é um start para um período que você vai retomar ali um tratamento que vai seguir, mas vai seguir fora depois da internação, né? Perfeito. É por isso que a gente vai pensar na internação como uma medida excepcional e uma medida, como o Daniel pontuou, dentro de um plano terapêutico. Não é temos uma questão aqui com esse paciente, a gente não sabe o que fazer, a gente interna e a gente vê o que a gente resolve depois. Ela é parte de uma continuidade. Precisou internar por um tempo delimitado? Como que vai se seguir o tratamento depois da alta? Onde vai ser? Qual vai ser a equipe? Essas equipes estão se conversando? Então, todas essas questões são importantes de serem abordadas. E só um ponto que eu fiquei pensando aqui de retomar em relação ao uso de álcool e drogas, acho que o que deixa ainda mais difícil nessa avaliação é porque a gente estava falando no começo do programa, que é a internação. Existe a questão dos motivos que estão relacionados ao quadro clínico e a crítica do paciente, e a capacidade desse paciente consentir. E se a gente for pensar no uso de álcool e drogas, esses limites às vezes ficam muito borrados entre a gente entender a voluntariedade do paciente, a capacidade do paciente entender e consentir com tratamento ou não. Até quando que fica uma coisa, bom, ele usa porque essas pessoas usam porque elas querem, porque elas estão escolhendo, ou não, elas usam porque elas têm um transtorno relacionado ao impulso que envolve N outros mecanismos e se encontra, é um lugar que é difícil estabelecer esse controle. Então, como esse limite fica muito, pode ficar muito borrado, até por envolver outros julgamentos em relação, outros julgamentos morais, outra relação
outros julgamentos em relação ao que você entende que é certo, errado sobre esse uso de álcool e drogas, torna ainda mais complexo essa discussão toda em relação à internação de usuários de substâncias. Para além de pensar também essa questão, ela não é só um problema de saúde mental, ela é uma questão de saúde pública, ela é uma questão social a ser pensada. Emi, você mencionou aqui que essas internações, elas podem ser necessárias no problema da dependência química, que a gente estava falando agora, em transtornos psiquiátricos, né, quando ali há um momento muito difícil, enfim, né, de um descontrole que você precisa, que às vezes é uma ameaça à própria vida da pessoa ali, ou de quem está por perto, né. Existem outras momentos que você se lembra que recorre, que você diz: bom, entram ali em consideração na hora que vocês vão fazer uma análise de um quadro de internação? A gente vai pensar dentro dos transtornos psiquiátricos, assim, no geral, a gente vai pensar quadros psicóticos, a gente vai pensar esses quadros de mania, quadros de agitação importante, e um outro quadro que a gente vem pegando muito e vendo muito é a questão das ideias de suicídio, de tentativas ou pensamentos suicidas também, assim. Isso não tem sido bastante comum a gente encontrar na prática clínica, assim, rotineira. E também é um lugar bastante delicado de ser avaliado, né? Pensar se essa tentativa ou esse pensamento de suicídios estão relacionados a um quadro psiquiátrico, o paciente está em um quadro depressivo e por isso que não está sendo tratado, e está com essas ideias de suicídio, a gente precisa tratar, não precisa, o quanto tem da voluntariedade nisso ou não. Então, também é um outro assunto que a gente tem encontrado, tem visto bastante na prática. E quando vocês lidam com um paciente numa situação dessas, né, ele chega para vocês enfim, e tá ali diante desse tratamento, tá numa internação, o momento de dar tchau, de dizer: "Olha, você vai seguir sua vida agora, você vai sair daqui". Como é que é esse mo eu fico imaginando como é que é esse momento, assim, porque, de certa forma, depois de um tempo internado, deve ser uma segurança, ir para o mundo é um momento difícil também, né, até para quem vai recepcionar esse paciente no mundo de fora. Até aproveitando a pergunta da Ellen, Emi, queria que você falasse, porque isso a gente não pensa muito, mas que no primeiro momento, quando o paciente não consente, a internação ela é involuntária, mas na prática não é tão comum, queria ouvir de você, o paciente ficar a internação toda relutando. Né, a internação toda pedindo para sair. Uma vez que ele é internado, ele não queria, não consentiu, de alguma maneira, ele é internado e o tratamento começa, ele entende ali o que vai acontecer, ele fica o tempo todo brigando contra a internação? Perfeito. Essa questão de como o paciente vai entendendo o momento da internação e durante e o depois, você perguntou sobre o momento da alta, como é que acontece? A gente vai chegar lá e vai falar para ele: "Agora você pode ir", assim. Mas o ideal é que isso não seja feito no momento da alta. A ideia é que o momento da alta já tenha sido trabalhada e combinada com o paciente e explicada ao longo do tempo de internação, e que esse momento da alta dele seja só continuidade de um processo que já vinha acontecendo. Então, é um processo que a gente vai ter que ir conversando com o paciente, bom, o que a gente está fazendo no tratamento, o que vai ter que continuar fazendo depois que você tiver alta, tendo essa conversa também com os familiares, como é que vai se dar essa alta, o que vocês podem fazer quando ele for de alta. O familiar também acompanha durante a internação, né? Isso é o ideal, o paciente não fica de forma alguma, sem o contato com o familiar, ou sem o familiar estar ali muito próximo, também acompanhando o que está acontecendo. Mas muitas vezes acontece, por exemplo, o paciente que eu citei no começo da nossa conversa, que interna por um quadro psicótico induzido por substâncias, acha que está sendo perseguido, ele, num primeiro momento, aceita, porque se sente mais protegido,
Em seguida, ele vai melhorando um pouco essa crítica e vai ficando um pouco confuso e agitado do que ele estava fazendo aqui. Não, na verdade, eu não estava sendo perseguido, vocês não precisam me deixar internado aqui. E num terceiro momento, ele vai entendendo um pouco mais, isso vai sendo trabalhado com ele, do que foi que aconteceu, do que estava sendo feito de tratamento para ele, e isso vai sendo um pouco mais incorporado por ele, assim, do porquê precisou ser feito essa internação. Então, não é uma, não é o mais comum, assim, que o paciente interne e ao longo de todo o tempo seja essa relação muito complicada e difícil do paciente, da gente ter que estar ali numa briga, porque a ideia da internar é que o paciente vá recuperando a crítica, que ele vá melhorando do quadro que ele precisou ser internado. E aí a gente vai restabelecendo quais outras possibilidades de tratamento a gente vai seguir com ele. E aí imagino que o contato da família com os profissionais é fundamental durante todo esse tempo, né? Da família entender o que está sendo abordado. Fundamental, tanto que se a gente for pensar em internações psiquiátricas involuntárias, é um familiar, é um responsável que vai fazer, muitas vezes, que vai assinar essa internação. Então, o médico, ele não decide, o médico psiquiatra, ele vai avaliar para entender se tem indicação, mas ele não pode decidir sozinho, sem esse responsável. Então, é importante que a família entenda a internação, o porquê está sendo internado, o porquê que a gente está optando pela modalidade involuntária e o que vai ser feito ao longo do tratamento, todo o planejamento, a programação, assim. Isso é essencial, é o familiar que vai recebê-lo depois. O familiar tem o direito de entender tudo o que está acontecendo ali ao longo da internação. Então, é essencial, assim, que esse familiar esteja próximo durante todo o período de internação e tratamento. Até porque, só lembrando, né, ela em si, a pessoa está com a sua capacidade de consentimento prejudicada, ela não responde por si, quem responde no lugar dela não é o médico, quem responde no lugar dela, em princípio, é a família. Né? Então, esse contato, ele é constante, e aí, quando a família não está presente, ou quando todas as questões que permeiam aí rendem humanamente por si só. E você, ouvinte da Band News FM, é convidado voluntariamente a participar aqui deste programa todas as semanas. Você pode ouvir, pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Ó, manda aí, a gente tem o link em podcast, no canal do YouTube da Band News FM. Participou aqui conosco a psiquiatra forense do NUFOR, da USP, e perita criminal em psiquiatria pelo Estado de São Paulo, Emi Mori. Emi, super obrigada aqui pelos seus esclarecimentos conosco. Te colocamos na fogueira aqui hoje, mas foi ótimo, você saiu super bem, viu? Pois é, temas muito delicados, mas foi ótimo conversar com vocês. Daniel, que é meu professor, né, que já conheço aí há algum tempo, foi um prazer conversar com vocês. Dani, mais uma vez, super obrigada aqui pelas suas análises, pela companhia de todas as semanas. Aprendendo um pouquinho mais cada semana, mesmo com nossos alunos, a gente está sempre aprendendo, né, Ellen? Esse que é o bom de ser professor, a gente aprende tanto com os alunos, né, Dani? É isso aí. Olha, você ouvinte está vendo que a gente leva muito em consideração os seus comentários, então pode comentar no nosso canal do YouTube, sempre aqui, ó, deixa embaixo seu comentário, pode comentar nas nossas redes sociais, minha, do Daniel, a gente traz aqui os seus comentários para os nossos convidados, para tentar tirar suas dúvidas também, tá? E na semana que vem nós temos um novo encontro. Até lá!